Seja muito bem-vindo ao canal Revista Viraliza. Aqui nós não falamos apenas do que é popular, nós falamos do que é real, do que é espiritual, do que está por trás do que todos veem, mas poucos percebem. Hoje eu quero tocar em um assunto delicado, mas necessário: os perigos espirituais nas comemorações de carnaval. O carnaval é vendido como alegria, como liberdade, como expressão cultural. Mas espiritualmente, o que realmente acontece nesses dias? Existe algo que poucos têm coragem de admitir. O carnaval não é apenas uma festa. Ele se tornou um ambiente de intensa carga espiritual. E toda a atmosfera espiritual produz consequências. Durante esses dias, a cidade muda, o comportamento muda, a moral se flexibiliza. O que antes era considerado excessivo passa a ser normal. O que antes causava vergonha passa a ser motivo de aplauso. Mas existe um detalhe profundo. A espiritualidade não entra em pausa durante o carnaval. Músicas com letras obscenas, exaltando promiscuidade, traição, humilhação do corpo, consumo desenfreado, drogas. Muitas delas carregam mensagens que vão além da sensualidade. Algumas flertam abertamente com simbologias sombrias. Outras fazem referência direta à rebeldia contra Deus, à inversão de valores, à glorificação do mal. Você já parou para pensar que aquilo que você canta repetidamente começa a moldar sua mente? A música não é neutra. Ela é linguagem espiritual. Palavras repetidas entram no subconsciente. Ritmos intensos alteram estados emocionais. Quando multidões inteiras cantam refrões que celebram a degradação moral, algo coletivo é formado, e o ambiente espiritual se torna denso. A Bíblia ensina que há poder nas palavras. Se palavras edificam, também podem corromper. Quando a arte deixa de exaltar o belo e passa a glorificar o vulgar, isso não é apenas cultura, é influência. Outro ponto grave são as danças sem escrúpulos. Não estamos falando de dança como expressão artística. Estamos falando da objetificação do corpo, de movimentos que reduzem a dignidade humana a estímulo visual, de coreografias que transformam intimidade em espetáculo público. O corpo foi criado como templo, mas nesses dias ele é tratado como mercadoria. E quando o corpo perde o valor sagrado, a alma começa a perder o senso de identidade. A sensualidade exagerada não gera poder. Ela gera comparação, insegurança e vício visual. Ela alimenta desejos desordenados. Ela cria uma cultura onde pessoas deixam de ser vistas como almas e passam a ser vistas como objetos. Espiritualmente, isso é perigoso, porque tudo o que banaliza o sagrado enfraquece o espírito. Durante o carnaval, muitas pessoas dizem: é só diversão. Mas observe os frutos depois que a festa acaba. Corações quebrados, relacionamentos destruídos, consciências pesadas, vícios fortalecidos, sensação de vazio. Por quê? Porque o que começa como euforia termina como esgotamento emocional. E existe algo ainda mais profundo: a inversão de valores. O que antes era considerado pecado passa a ser celebrado. O que antes era visto como excesso passa a ser incentivo. A vergonha é substituída por orgulho da exposição. Isso cria uma cultura de dessensibilização espiritual. Quanto mais você se expõe ao excesso, menos sua consciência reage. Quanto menos sua consciência reage, mais vulnerável você se torna. A Bíblia fala sobre vigilância. Não por medo, mas por discernimento. Ambientes de embriaguez, sensualidade extrema e músicas que exaltam rebeldia contra princípios espirituais criam brechas. Brechas emocionais, brechas mentais, brechas espirituais. E onde há brecha, há influência. Não é coincidência que muitos relatam opressões emocionais, crises internas, confusão mental e sensação de vazio após períodos de excessos. O espírito humano não foi criado para viver em descontrole. A verdadeira alegria é fruto de paz interior. A euforia coletiva é barulho externo. E barulho não cura vazio. Outro perigo é o chamado espírito de massa.
Quando você está em meio a milhares de pessoas fazendo a mesma coisa, sua percepção crítica diminui. A pressão do ambiente influencia suas escolhas. O que você jamais faria sozinho, você acaba fazendo porque o ambiente normaliza. Mas o fato de ser popular não significa que seja saudável. E aqui está uma pergunta que poucos fazem. Se Deus estivesse fisicamente ao seu lado durante o carnaval, você faria exatamente as mesmas coisas? Essa pergunta não é para acusar, é para despertar. Não se trata de condenar cultura, se trata de proteger a alma. Você pode celebrar, você pode sorrir, você pode viver com alegria. Mas alegria não precisa de obscenidade. Liberdade não precisa de degradação. Diversão não precisa de ofensa ao sagrado. Se você sente que precisa de álcool para se soltar, talvez não seja liberdade. Se você precisa de multidão para se sentir vivo, talvez esteja fugindo do silêncio. Se você precisa cantar o que desonra seus próprios valores para se sentir incluído, talvez esteja trocando identidade por aceitação. O perigo espiritual do carnaval não está apenas na festa. Está na permissão que você dá ao seu coração. Permissão para flexibilizar convicções. Permissão para ignorar a consciência. Permissão para justificar o que antes você sabia que não te fazia bem. E toda permissão tem consequência. Mas há uma boa notícia. Discernimento é proteção. Consciência é escudo. Fé é fortaleza. Você não precisa odiar a festa, mas precisa entender o ambiente. Precisa proteger sua mente. Precisa filtrar o que entra pelos seus ouvidos. Precisa guardar seu coração. Porque sua alma vale mais do que qualquer noite de euforia. Se essa mensagem despertou algo dentro de você, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal Revista Viraliza, ative o sininho e continue conosco nessa jornada de consciência, fé e discernimento. Porque enquanto muitos seguem a multidão, você pode escolher seguir a verdade. E a verdade sempre protege.